Olá, essa é a segunda aula de soluções e o tema da aula de hoje é preparo de soluções e concentração de soluções. E começando a falar sobre preparo de soluções, eu gostaria de retomar uma questão que está presente na primeira tarefa, na tarefa da aula anterior, e que dizia mais ou menos o seguinte: como você faria para preparar em um laboratório adequadamente equipado 2 litros de solução aquosa de cloreto de sódio de concentração 10 gramas por litro? Bom, a primeira parte da questão, pelo que eu percebi, quase todo mundo fez direitinho, a partir de uma simples regra de 3. Se eu tenho 10 gramas em 1 litro de solução, quantos gramas eu teria então em 2 litros? 20 gramas, claro. Daí a primeira etapa correta: pesar 20 gramas de cloreto de sódio. Mas o que eu vi na sequência, né? Muita gente falando, olha, pesar 20 gramas de cloreto de sódio e acrescentar 2 litros de água. Daí a gente tem a solução. Errado. Porque se eu adicionar 2 litros de água a 20 gramas de cloreto de sódio, o volume vai ficar um pouquinho maior. E esse um pouquinho maior não vai garantir, então, uma concentração exatamente 10 gramas por litro. O correto, atenção, é pesar, sim, 20 gramas de cloreto de sódio, porém acrescentar água até que o volume final seja de 2 litros. É o que a gente fala, é uma quantidade suficiente de água para que o volume final seja de 2 litros. Isso em laboratório é facilmente feito com o auxílio de balões volumétricos, que são vidrarias feitas para diversas capacidades, diversos volumes, com uma certa exatidão. Dessa forma, no caso do exercício, então, a gente poderia dizer finalmente: primeira etapa, pesar 20 gramas de cloreto de sódio. Segunda etapa, transferir essa massa para um balão volumétrico de 2 litros. Terceira e última etapa, adicionar água lentamente com agitação até atingir o volume final de 2 litros, que é a capacidade do balão. Em laboratório a gente tem uma série de balões volumétricos em função das nossas necessidades. Há laboratórios que precisam desde balõezinhos pequenininhos de 5 mililitros até balões grandes de 2 litros, por exemplo. De forma que se eu quero preparar 2 litros, eu tenho que ter um balão de 2 litros. Se eu quero preparar, por exemplo, meio litro, eu tenho que ter um balão de meio litro, tá certo? E concentração, que é a segunda parte da aula, nada mais é do que a expressão de quanto eu tenho de uma substância em uma solução. Na aula de hoje, a forma mais comum de concentração, que é a massa de soluto pelo volume da solução, também chamada de concentração comum. E para ilustrar um pouquinho o que vem a ser a concentração comum, desculpe-me, eu separei um exercíciozinho super legal que apareceu aí no vestibular recente aqui de São Paulo. Vamos ao exercício então. Considere 2 latas do mesmo refrigerante, uma na versão Diet e outra na versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto a versão Diet não contém açúcar, apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Pesando-se 2 latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Então vemos aqui na tabela que a lata com refrigerante comum tem massa de 331,2 gramas e a lata com refrigerante Diet 316,2 gramas. Vamos à pergunta. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente quanto? Bom, tanto o refrigerante comum quanto o Diet possuem o mesmo volume, já apontado pelo enunciado, 300 ml. Falta a gente descobrir quantos gramas de açúcar, então, possui uma lata do refrigerante comum. Agora vejam bem, se a diferença entre o refrigerante comum e o Diet é que o comum tem açúcar e o Diet não tem açúcar, tem um adoçantezinho com massa desprezível. Se eu fizer então a subtração dessas massas, eu obtenho então a massa aqui de açúcar, ou seja, a 15 gramas de açúcar numa lata de refrigerante comum.
Agora fica fácil, né? Se a gente pegar essa massa, então 15 gramas, e dividirmos pelo volume dessa lata em litros, ou seja, 300 mililitros dividido por 1000, 0,300, a gente vai chegar então à concentração em gramas por litro, daí 50 gramas por litro, a alternativa E. Vejam que a FUVEST salientou o DIET entre aspas, uma vez que isso causa uma certa confusão. Não necessariamente o DIET é a mesma coisa que o LIGHT. Agora, nesse caso aqui, dá para se dizer que são de forma equivalente a mesma coisa, uma vez que o refrigerante dito DIET é DIET porque pode ser tomado por quem tem diabetes, por exemplo, uma vez que ele não tem açúcar. Porém, não tendo açúcar e havendo um acréscimo de uma substância de massa desprezível, de conteúdo calórico desprezível, ele também tem uma quantidade reduzida de calorias, ou seja, tanto ele é DIET quanto LIGHT. Bom, sintetizando, a gente poderia definir concentração comum, como ela é chamada por muitos autores, como a relação entre a massa de soluto, para muitos autores M1, conforme está aparecendo aí, M1, massa de soluto, por V, volume da solução. Porém, mais importante que essa formulinha é a gente entender a relação, que é muito simples e que pode ser resolvida por uma proporção direta, por regras de 3. Está certo? Está passando aí embaixo então o endereço da próxima tarefa e a gente se vê na próxima aula, então, onde eu vou falar de outras formas de expressar concentração de soluções. Até lá!